Agora vamos mudar de assunto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do inquérito que apura a realização e o financiamento de atos que pediam o fechamento do Congresso Nacional e a Suprema Corte, além da reedição do AI-5. A investigação foi aberta em abril de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República e mira blogueiros e também parlamentares. Na sexta-feira, a PGR pediu o arquivamento da apuração, 5 meses depois de a Polícia Federal apontar em um relatório parcial a necessidade de um aprofundamento das investigações. No relatório parcial entregue à PGR em janeiro, que ficou 5 meses sem resposta, a PF afirma que há justa causa para aprofundamento das investigações, mesmo diante de lacunas na apuração. E agora eu pergunto para você, Constantino, como é que você avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e também, ao mesmo tempo, a decisão que foi tomada anteriormente pela PGR? Marcelo, eu considero tudo envolvendo esse assunto, né, absolutamente bizarro. Absolutamente bizarro. Nós temos que lembrar a origem desse troço, né? Isso tem a ver com uma narrativa que veio de uma CPI fake, né, que falava de fake news e era liderada por figuras como Joyce Hasselman e Alexandre Frota e municiados por um sujeito que foi preso depois, né, e ligado lá à turma do MBL, o tal do Luciano Ayan. E ali criou-se essa narrativa de gabinete do ódio, milícia digital e blá, blá, blá. E aí tentavam associar, forçando a barra, ao próprio Palácio do Planalto, a deputados bolsonaristas, empresários que apoiavam o governo, que só, no caso do Bolsonaro, são chamados de empresários bolsonaristas. Eu nunca ouvi a expressão empresário lulista, empresário tucano, né? Então é uma coisa curiosíssima. E ali o Toffoli, né, abriu o inquérito do fim do mundo, deu no dedaço para a relatoria do Alexandre de Moraes, e esse caso todo remete a esse inquérito de fim do mundo, assim chamado por um dos próprios ministros do Supremo. Aliás, que também cunhou o Alexandre de Moraes como o xerife, né, a expressão xerife, para designar esse que começa a agir, então, como alvo, investigado, juiz, procurador e tudo mais. Então, tudo isso é muito lamentável. A Polícia Federal já disse que não encontrou indícios desses supostos crimes, nesse caso. Nós tivemos prisão, e até hoje válida, de jornalista por conta desse assunto, né? Deputado federal deputados federais tiveram busca e apreensão por causa disso, advogados não tiveram acesso à íntegra dos autos, né? Tudo isso realmente é uma enorme mancha na reputação, assim chamada, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, que vem agindo de forma bastante abusiva, arbitrária, né, desde o começo do governo Bolsonaro. Vem agindo como um partido de oposição. O próprio Alexandre de Moraes, ele é alguém que foi filiado ao PSDB. Ele é um tucano, né? E ele está agindo, sim, de maneira a perseguir bolsonaristas. Nós não temos nenhuma prova, nenhuma evidência, nada, né, mais palpável, mais concreto, que justifique, e mesmo assim, se encontrassem depois, não seria justificativa para como começou tudo isso, né? Que justifique esse tipo de narrativa aí de uma milícia digital bolsonarista que teria feito ameaças e é uma ameaça à democracia e coisas que tornam os ministros do Supremo alvos de realmente ali coisas né, de crime, de terrorismo, né? Nós não temos nada disso. Então, tudo isso, de novo, a única coisa que nós temos certeza até aqui, pelo que foi trazido à luz, né, do dia, é de que há um enorme arbítrio e uma perseguição partidária por meio daquele que deveria ser o guardião da Constituição. Amanda, essa decisão do Alexandre de Moraes é motivada após a decisão da PGR. Você acredita que a quebra de sigilo pode trazer algum elemento aí que não foi de fato investigado? Pode mudar essa situação? Na verdade, vai desvendar e revelar ao público tudo o que vinha em sigilo até agora. Então, tem o potencial de expor
o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, só para voltar algumas casas, Marcelo, explicar um pouquinho, esse inquérito que trata dos atos antidemocráticos é diferente do inquérito das fake news, esse sim aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli e distribuído para o Alexandre de Moraes. Esse inquérito dos atos antidemocráticos, que também investiga o financiamento e organização desses atos que pregam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, da volta do AI-5, foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, ele seguiu o rito normal, rito necessário, diferente do das fake news, que além de ter sido aberto de ofício, né, então põe o STF naquela situação totalmente esdrúxula de ser o julgador, a vítima e também quem propõe a abertura de investigação. Obviamente que isso não cabe, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que cabe sim nesse caso. Mas, enfim, voltando aos atos antidemocráticos. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, fica claro que o Augusto Aras foi escolhido fora da lista tríplice pelo presidente Bolsonaro para ocupar a PGR, vem agindo cada vez mais, desde sempre, para blindar o presidente e seu grupo de apoiadores mais próximos, e já deu diversas provas e evidências disso. Por exemplo, ele não foi sequer consultado lá na operação da PF contra o ministro Ricardo Salles, porque a PF já sabe que o Augusto Aras é chapa branca, né? Ele também pediu para engavetar lá a queixa-crime sobre o repasse, os cheques depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, e tantas outras investigações. Nunca abriu uma investigação sobre ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, tanto que houve a necessidade da instalação da CPI da Covid. O Augusto Aras para o governo Bolsonaro, como Geraldo Brindeiro, que era conhecido como engavetador-geral da República, foi para o governo Fernando Henrique Cardoso, com o adicional, né, que o agravante, que o Augusto Aras é candidato a ministro do Supremo. E voltando ao inquérito, o que aconteceu? A delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, responsável por esse inquérito dos atos antidemocráticos, enviou um ofício para a PGR, enviou um relatório para a PGR no comecinho de janeiro, pedindo o aprofundamento das investigações. O que a PGR fez? Ignorou completamente. Agora, 5 meses depois, recentemente, pediu o arquivamento, dizendo que não há mais, não fez uma diligência pedida para a PF e pediu o arquivamento, dizendo que não há provas contra os deputados bolsonaristas investigados. Agora, esse relatório foi divulgado e há muitas diligências, sim, e aprofundamentos, indícios que o relatório encontra de que apoiadores parlamentares bolsonaristas discutiram ações para a propagação de discurso de ódio e também com vias de ruptura institucional. E aí a PF, inclusive, indica e pede algumas linhas de aprofundamento da investigação, como, por exemplo, uma articulação para evitar que o sócio do blogueiro Alan dos Santos depusesse na CPI das fake news, investigação sobre verbas do governo federal para sites bolsonaristas, investigação de repasse para a empresa ligada à Aliança pelo Brasil, que foi aquele partido que o Bolsonaro tentou fundar, valores também repassados por servidores públicos para o blogueiro Alan dos Santos, que apoia o presidente Bolsonaro, um suposto braço estrangeiro de financiamento desses atos. O que a PGR fez? Ignorou tudo isso, não providenciou diligências, mandou engavetar, mandou arquivar. Provavelmente, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, normalmente o que diz a praxe é que se a PGR recomenda arquivar, ele arquivou. Ele arquive, mas ele resolveu suspender esse sigilo dos autos e do inquérito. Então, vamos ver o que vem por aí, quais as revelações que serão feitas a partir desse movimento. E você, Serrão, a PGR sentou mesmo nesse inquérito, em cima desse inquérito, não fez nada? Você acredita que essa quebra de sigilo pode trazer aí indícios em relação a parlamentares e também políticos? Não, a grande história, volto a falar daquilo que nós falávamos ainda há pouco. O rigor seletivo no Brasil, ele é hediondo. Aqui não temos segurança jurídica. Tudo acontece ao sabor dos poderosos. Quem tem muito poder em determinado momento dita como vão correr os processos para punir ou para perdoar. Esse caso, além do que o STF já havia feito no caso das fake news, é hediondo também. Não está sendo respeitada aí a institucionalidade. Tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal não estão agindo corretamente. Cada um teria um papel institucional a cumprir e não está agindo como deveria ocorrer. Então, o que nós temos?
O resultado final é sempre a hedionda politicagem. E a politicagem leva ao quê? Só conflito, só guerra de narrativa e desrespeito ao ordenamento jurídico. Então, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, ele não poderia manter em sigilo um caso que não merece sigilo. Até porque, se houve acusações, atentados ao tal Estado democrático de direito que não existe no Brasil, eu repito 1000 vezes, tudo isso foi feito pública e abertamente. Então, isso tinha que ser tratado do ponto de vista da política, do debate político bom ou ruim, para que chegássemos a um aprimoramento do que pode ou não ser discutido, a um bom senso que não conseguimos ter aqui no Brasil. E quando você judicializa a política, você está dando a margem a quem tem mais poder decidir no final a seu favor. E o que nós temos visto ultimamente no Brasil é a preponderância do poder supremo sobre os demais poderes, executivo, legislativo e até o judiciário. O perdão que foi dado a Luiz Inácio Lula da Silva foi um atropelo, foi um golpe claro contra o Poder Judiciário. 3 instâncias do Poder Judiciário decidiram que Lula era culpado e o Supremo não. O Lula não pode ser culpado, então vamos mudar a abrangência territorial do julgamento para que tudo fique como dantes e Lula possa ter seu direito político respeitado e voltar a corrida ao xadrez eleitoral quando ele deveria ir para outro xadrez. Então, o Brasil está agindo de maneira hedionda em termos minimamente democráticos. Não temos democracia por aqui, temos sim rigor seletivo, que perdoa quando interessa e condena quando convém. Muito bem, eu vejo que o Constantino fez o sinal. Pois não, Constantino, você quer complementar? Quero sim, Marcelo. Só pegar um gancho nisso que o Serrão disse, né? Atos antidemocráticos de verdade não é manifestação de um ou outro apoiador do governo em rede social, né? É tornar o Lula elegível. Isso é um ato antidemocrático. Depois, torcida organizada, junto com Antifa, junto com Black Bloc, junto com MTST, MST, esses braços armados criminosos do PT de sempre, irem para as ruas protestar contra o governo e fazer quebra-quebra, que é tudo que eles sabem fazer. Isso são atos antidemocráticos, né? Não é soltar fogo de artifício perto do STF. Então, tudo isso é uma narrativa ridícula. Quando se fala em discurso de ódio, eu já sei que eu estou diante de um defensor do arbítrio, porque ele nunca me mostra onde está tipificado no Código Penal esse crime, né? Ao mesmo tempo, se é crime, discurso de ódio, que eu não sei o que é direito, vamos ter que prender alguns jornalistas aí de jornais importantes que desejam abertamente a morte do presidente. Me parece que isso é um grande discurso de ódio atentando contra uma autoridade importante no país. E, por fim, Marcelo, só quando falam que o Aras é isso ou aquilo, né? Eu prefiro sempre analisar os fatos, né, os dados. Agora, dizer que ele é um candidato ao STF, por isso ele age de certa forma, aí a gente já entrou ali na especulação que tem que chamar a mãe de Ná e companhia. Porque eu não sei, pelo menos eu nunca vi ele oficialmente colocar a candidatura dele em nenhum lugar, né? Então, o problema é que a mídia cria as suas narrativas e depois acredita nela, né? E usa isso para interesses político-partidários, né? Então, isso é uma pura especulação, eu só queria registrar isso. Muito bem, Amanda Klein, você também fez a sinalização. Pode falar, por favor. Porque ninguém se coloca abertamente como candidato a nada, né? Candidato a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Essas costuras são feitas nos bastidores, mas os integrantes da política sabem muito bem quem são os candidatos e os nomes consolidados, aí, os nomes favoritos que podem ocupar a próxima vaga, que será deixado pelo ministro Marco Aurélio Mello. Quando a gente fala de discurso de ódio, principalmente aqui nos atos antidemocráticos, e não é uma faixa ou outra, né? São faixas em série, organizadas, seguidas por um discurso nas redes sociais, que propagam isso, a ruptura institucional. O que isso quer dizer? Fechamento das instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso, o presidente participando sucessivamente, não foi de um, não foi de dois, foram vários atos antidemocráticos. Isso no momento, no tempo, no começo da pandemia, principalmente entre abril e maio, antes do presidente ter formado a sua base de sustentação, a sua base aliada. Então, no momento que ele estava extremamente vulnerável, fragilizado, com uma primeira onda severa no Brasil, e aí ele participou
participa desses atos, que endossam críticas, ou melhor, endossam uma ruptura institucional, fechamento de instituições democráticas. Então, que mensagem isso passa? E atos que são defendidos ardorosamente por apoiadores do presidente, por blogueiros e jornalistas simpáticos ao presidente. Tanto é que isso motivou o pedido de abertura de inquérito pelo Procurador-Geral da República, pelo Augusto Aras. Então, não é nada. Havia coisa e há coisas ainda a serem investigadas. A Polícia Federal pediu o aprofundamento das investigações e a gente vê que a PGR não tem interesse nisso. Não tem, porque deixou 5 meses esse pedido dormindo na gaveta, até que o subprocurador Humberto Jacques de Medeiros, que é braço direito do Augusto Aras, pediu o arquivamento e também, em segundo lugar, por pedir o arquivamento e não conceder o aprofundamento das investigações. De novo, quem não deve não teme. Se há necessidade de aprofundamento, se a PF sente que há necessidade, por que a PGR precisa barrar esse pedido? Então, tem muitas lacunas, tem muitas perguntas sem respostas aqui. São atos sérios que minam, que testam as instituições e que minam a democracia. E esse risco não pode ser subestimado nem minimizado. Serrão, a Amanda falou da uniformidade, né, das faixas, camisetas. De fato, você observa Brasília, é praticamente o mesmo modelo São Paulo, Rio de Janeiro. Existe, de fato, um comando aí? Isso que a polícia teria que ter ido atrás, a própria PGR? Você acha que faltou investigação? De fato, existe uma organização nacional, Serrão, que possa envolver parlamentares? É um exagero falar isso. O que houve foi um consenso de pessoas que defendem uma tese certa ou não da intervenção militar ou intervenção constitucional. Aí vamos ao problema central. Isso está previsto no tal artigo 142 daquela Constituição muito ruim que o Brasil tem. Essa Constituição é que precisava ser passada a limpo, porque ela foi escrita por Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães e revisada por Nelson Jobim. Então, esse modelo constitucional que nós temos é que é muito falho. Esse artigo 142, por exemplo, foi uma ação direta dos militares naquela época, 1985 e 1988, quando a Constituição foi finalmente promulgada. Para quê? Para manter uma certa pressão daquele poder militar que ainda estava fazendo a transição da saída de poder. Então, a gente tem que discutir fatos concretos no Brasil. Mobilização das pessoas a favor ou contra é um direito que as pessoas têm. É a liberdade de expressão. Ninguém deveria ser punido por isso. Mas no Brasil tem um rigor seletivo. De novo, quando interessa punir, vai para cima, é ato antidemocrático. Quando se vem e defende presidente Bolsonaro genocida, vamos matar o presidente Bolsonaro, como houve várias manifestações assim em redes sociais, não, aí é liberdade de expressão. Quem é de esquerda tem o direito de pedir a morte do presidente genocida, do Bozo, né? O presidente que é comparado a um palhacinho que fez grande sucesso na década de 80 e 90 no SBT, que agora vai tirar a Copa América da Rede Globo. Então, a gente tem que parar com a hipocrisia, discutir o Brasil seriamente, discutir, sim, um projeto estratégico de nação. Está na hora de debatermos isso com seriedade e não ficar nesse fla-flu, nesse Palmeiras e Corinthians da politicagem que não nos leva a lugar nenhum, a não ser a uma guerra civil que uma hora vai acabar acontecendo.